primeira condição é que eles têm que ter os lados proporcionais. Como assim proporcional, prof? Os triângulos, eles nem sempre vão ter todos a mesma medida. Um pode ser a ampliação do outro ou a redução do outro. Então, quando isso acontece, ele tem uma razão de proporcionalidade. Ele tem um númerozinho que diz que ele aumentou ou ele diminuiu em todos os lados, igualmente. Então, se eu tenho um lado que aumentou 2 vezes mais, todos os outros 2 lados também tem que ter um aumento de duas medidas em cada um deles. Eu não posso ter um lado que aumentou 2 vezes mais e o outro 3, o outro 4, isso está errado. Ele tem que aumentar proporcionalmente, tá? Então isso se fala razão de proporcionalidade entre os triângulos. Essa é a primeira razão, tá? O primeiro fator que diz que um triângulo é semelhante a outro. Outra coisa, todos os ângulos internos dos vértices correspondentes, eles têm o mesmo valor. Então, se o vértice A mede 36, o A' tem que medir 36 graus. Se o outro mede 60, o outro também tem que medir 60. Os ângulos que eles são correspondentes, que eles vão estar no mesmo lugar, vamos dizer assim, ter a mesma posição, a mesma funcionalidade, eles têm que ter o mesmo, ele tem o mesmo ângulo, tá? Nós vamos perceber isso quando a gente está fazendo as atividades e tem um triângulo atrás do outro, um triângulo dentro do outro, tá? Então, no primeiro exercício, identificar triângulos semelhantes, ele fala assim: em determinado horário do dia, um poste de altura desconhecida projeta uma sombra de 8 metros. Então, a gente vai em busca de alguma coisa aí, né? Para determinar a altura deste poste, Manuel colocou uma vara de 3 metros e verificou que a vara projetava uma sombra de 2. Com alguns cálculos matemáticos, Manuel afirmou que a altura do poste era 12. Manuel está correto? Se sim, por quê? Se não, por quê? Explique por meio de cálculos matemáticos o que Manuel fez. Então, ó, como a caldeira já tá aí, a caldeira que gosta dessa parte aqui, ó. Nós vamos entrar poste e a vara, tá? A gente sempre tem que pensar assim. Para montar a regra de 3, para montar o teorema de Tales, porque aqui, ó, nos triângulos semelhantes, vocês vão ver que vai utilizar muito a palavra como teorema de Tales, utilizando o teorema de Tales. Eu quero a altura do poste, então eu não sei a altura do poste ainda, eu vou dizer que é x. A altura da vara é 3, da sombra da vara é 2 e da sombra do poste é 8. Eu montei as minhas 2 razões. As minhas 2 razões, elas estão montadas. Então, aí tem um sinal de igual entre elas, né? Por isso que a gente multiplica em cruz, tá? A gente multiplica em cruz por ser 2 razões, 2 frações, e eu tenho um sinal de igual entre elas. 2 vezes x é igual a 3 vezes o 8, tá certo? Então, 2 vezes x continua 2 vezes x. 3 vezes 8 é 24. X é igual a 24 dividido por 2. Que aí a gente acha o 12, tá? O 12 que ele fala para nós, o 12 que ele coloca aí para nós. A gente mostra para ele que o 12 a gente acha através do teorema de Tales e da regra de 3. O teorema de Tales nada mais é do que a regra de 3, mas eu tenho que saber como montar essa regra de 3, tá?
E o Teorema de Tales, ele é utilizado entre triângulos semelhantes, que é essa parte que a gente está vendo, e feixes de retas paralelas. Quando a gente tem retas paralelas, a gente também usa o Teorema de Tales. É o Teorema de Tales que a gente utiliza, é o Teorema de Tales que a gente fala, tá? Não é só simplesmente a regra de 3, tá certo? Por estar na parte da geometria, a gente fala que é o teorema dele, tá bom? Alguma dúvida nessa resolução desse exercício? Do 1? Alguma dúvida? A gente vai fazer todos até dar 5 para as 8, tá bom? Alguma dúvida aí? Não? Deu para entender? Tá facinho, né? Não é tão difícil assim. É que a gente acha que vai ser uma coisa mais complicada, né? Então, vamos lá. Segundo, 2 triângulos são semelhantes se, somente se, os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Calcule a razão de semelhança dos triângulos semelhantes. Então, a gente vai fazer esse cálculo. O triângulo 1, nós vamos fazer ele correspondente ao triângulo 2. E o triângulo 3, ele é correspondente ao triângulo 4, tá? Correspondente não, semelhantes, né? Vocês vão ver que é até pelo formato do desenho, tá bom? Então, eu tô apagando aqui. E vou mostrar para vocês do 1 e 2, do 3 e do 4. Como é que a gente faz para saber se eles são realmente correspondentes? A gente pega os mesmos lados, ó, 7 eu vou dividir por 3,5, que são os lados iguais, são os lados correspondentes. O 11 eu vou dividir pelo 5,5. O 9 eu vou dividir pelo 4,5. Esse do 1 e o 2, tá bom? Então, quantas vezes o 3,5 cabe dentro do 7? Dividindo. 2 vezes. Quantas vezes o 5,5 cabe dentro do 11? 2 vezes. O 4,5 dentro do 9? 2 vezes. Vocês estão vendo, ó? Deu 2. A razão de proporcionalidade do 1 e do 2 é 2, tá? A razão é igual a 2. Eu tenho um valor que o 2 aumentou 2 vezes em cada lado. E os ângulos, eles são correspondentes. Se a gente olhar o formato do triângulo, eles são muito parecidos, tá certo? Aí do 3 com o 4. 24 eu vou dividir com 8. O 15 com 5. E o 12 com o 4. 24. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 24? 3 vezes. O 5 dentro do 15? 3 vezes. O 4 dentro do 12? 3 vezes. Então, é essa conta que a gente sempre faz, tá? Para saber, a gente pega os lados correspondentes e divide um pelo outro. Aqui a gente está fazendo e está dando bonitinho como um número inteiro, mas pode acontecer de dar uma fração. Pode acontecer de dar 2 terços, 1 terço, 1 quarto, 5 sextos. Pode acontecer sim também de cair um número fracionário, tá? Não precisa ser necessariamente somente um número positivo, tá? 3. 2 triângulos isósceles são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é meio. Aí, ó, acabou de acontecer, né? Se um dos lados do triângulo maior é 6, calcule a medida do lado correspondente do ângulo
do menor triângulo e represente os dois triângulos. Então, eu estou dizendo que é metade de 6, né? Eu estou dizendo que a razão é a metade de 6. O 6, ó, a razão é meio, tá? Ao invés de dividir, eu vou acabar multiplicando aí, né? Eu vou ter que multiplicar, porque eu tô dizendo que o triângulo menor, né? O lado menor, o meu lado do triângulo maior, correspondente a ele, é 6. Eu já sei que é 6. Então, como eu vou fazer? Para achar a razão, eu dividir. Para achar o lado correspondente, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Então, 6... eu vou multiplicar com meio, tá? Que eu vou achar aqui, ó, vou colocar um mzinho menor, de menor, lado menor. 6 vezes 1 vai me dar o 6, certo? Embaixo do 6 eu não digo que tem 1, 1 vezes 2, 2. 6 dividido por 2, eu vou ter o meu 3. Para representar esses triângulos, ele diz que é isósceles, né? Então, eu acho mais fácil a gente fazer assim, como se fosse um triângulo retângulo, né? Os lados não são iguais de um triângulo retângulo, eles são todos diferentes. Um triângulo retângulo, os lados deles são todos diferentes. Então, vou dizer que aqui é 6. Se vocês quiserem me fazer com a régua, né? Ó. Vocês também podem fazer normalmente. Ele pede para desenhar. Então, eu acho mais fácil desenhar o triângulo retângulo. Mas vocês fiquem à vontade para desenhar do jeito que vocês acharem mais fácil. Deu para entender, pessoal? Entenderam? Viram como é a conta? Observaram bem a conta aí bonitinho? Difícil? Facinho? Mais ou menos?